A doutora Ana Lúcia Gonçalves, para moderar a nossa próxima conferência magna. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é um imenso prazer estar aqui. Agradecer o professor José Aparecido e toda a equipe organizadora. Eu estou aqui hoje para apresentar Marcelo Neubauer, que é médico, infectologista e acupunturista. Ele graduou-se na Faculdade de Medicina da USP, especializou-se tanto na área da infectologia como na acupuntura na mesma universidade. 15 anos de experiência em gestão da saúde e da indústria farmacêutica. Ele é gerente médico e pesquisa clínica no grupo Ipera Pharma e também é membro dos Psicólogos Brasileiros Online, que é um grupo de atendimento emergencial e voluntário, no qual eu sou coordenadora e idealizadora desse grupo. Marcelo Neubauer tem realizado inúmeras lives, palestras e entrevistas, cujo foco principal é a orientação à população sobre o atual contexto pandêmico. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao primeiro Encontro Internacional de Saúde Mental e as reações psicológicas e neurológicas à Covid-19. Marcelo vai falar sobre SARS-CoV-2 e comprometimento cognitivo e neurológico da Covid-19. Muito obrigado, Ana Lúcia, muito obrigado, professor José Aparecido, pelo convite, me sinto prestigiado participar de um evento que está sendo tão interessante. Eu não tive a possibilidade de acompanhá-lo inteiro, mas as palestras que eu acompanhei, inclusive a palestra anterior, muito interessantes, muito esclarecedoras e muito boas, o que torna isso para mim um desafio muito maior e a responsabilidade de trazer algumas informações que sejam relevantes. Eu vou compartilhar a minha tela, peço só um momento. Ana, vocês estão vendo a minha tela já? Sim, sim. Perfeito. Estão vendo em modo projeção? Sim. Perfeito, então vamos lá. Eu foquei um pouco essa minha apresentação muito mais falando dos aspectos pós-Covid do que os aspectos durante a fase aguda da infecção, porque isso está tendo uma grande ênfase de uns 2 ou 3 meses para cá. Até então isso era muito negligenciado, o que é natural quando se trata de uma doença tão nova, né? Se a gente considerar que o primeiro caso chegou ao Brasil há pouco mais de 1 ano e 2 semanas, e o primeiro evento que eu participei ao vivo para falar de Covid, hoje completa exatamente 1 ano. E é tudo muito novo, é tudo muita novidade, e a quantidade do que se estuda a respeito disso é uma coisa muito louca, é muito grande. Falando um pouquinho do perfil, hoje, esse slide eu confesso que eu montei exatamente 3 minutos, tá, gente? Já estávamos online quando eu estava dando print das telas desses 2 portais. Esse é o portal da Universidade de Johns Hopkins, que é um dos melhores portais para podermos acompanhar o que está acontecendo com a doença pelo mundo. Nós temos hoje, neste exato momento, 128.377.922 casos confirmados de Covid-19, sendo que desses 128 milhões de casos, 2.806.679 pessoas, infelizmente, evoluíram para óbito. É uma doença que, se a gente considerar, tem uma mortalidade baixa. Se a gente considerar 2 em 128, isso dá menos de 5%, é um número relativamente baixo, porém é uma doença que nas situações de gravidade a mortalidade ela aumenta demais. Situação atual do Brasil. O Brasil ele tem o portal brasileiro ele tem uma distócia, né? Ele dá mais ênfase aos casos recuperados do que aos casos confirmados. Então, na verdade, nós temos 12.658.109 casos confirmados, com 317.646 óbitos. Então,
o que a gente pode dizer que é muito relevante? Hoje, aproximadamente mais de 10% dos casos de Covid-19 ainda estão em segmento. São pacientes que estão em acompanhamento, e isso acontece por quê? Porque é uma doença de evolução muito prolongada, e o que a gente tem visto neste exato momento acontecer no estado de São Paulo, o que já aconteceu em outros estados brasileiros e o que já aconteceu em outros países, é uma situação de colapso iminente do sistema de saúde. Falando um pouquinho da síndrome pós-Covid, a definição de síndrome pós-Covid. A gente definiu o Covid-19 como uma doença aguda, que tem aí suas 2, 3 semanas de evolução nos casos leves a moderados, podendo ser mais longa nos casos graves. O Covid pós-agudo é a presença mantida de sintomas que se estendem além das 3 semanas do início dos sintomas. E o Covid crônico, presença de sintomas que se estendem além de 12 semanas do início dos sintomas. Notem que eu não estou falando em 12 semanas até X semanas. Na verdade, hoje, nós ainda não sabemos quanto tempo pode durar essa síndrome crônica da Covid. O que nós sabemos é que tem pacientes que se contaminaram logo no começo da pandemia, há um ano atrás, que ainda mantém sintomas, outros foram se curando ao longo do tempo. Mas a gente sabe que é uma doença que ela tem como característica a possibilidade de deixar sequelas. A síndrome pós-aguda, as síndromes pós-agudas, elas são muito bem reconhecidas num paciente que está se recuperando de uma doença grave. Então, isso não é privilégio da Covid-19. Então, qualquer paciente que passou por uma hospitalização, um grande procedimento cirúrgico, uma internação em unidade de terapia intensiva, ele não sai do hospital com a saúde que ele tinha antes dele ficar doente. Ele sai debilitado física e emocionalmente. E esse paciente ele precisa de um acompanhamento prolongado. Isso não é mérito da Covid-19, mas na Covid-19 isso se tornou muito importante. Quando eu falar um pouquinho de mecanismos das doenças, vocês vão ver que o vírus ele tem uma ação direta nessa doença. O que a gente sabe é que 60 dias após a alta hospitalar, mais de 12% dos pacientes eles mantêm algum sintoma que seja significativo. O que a gente sabe a respeito desses sintomas? Primeiro, 35% das pessoas elas não têm um retorno à normalidade após o final da fase aguda. Isso é muito associado à faixa etária, então a gente observa que o público mais jovem ele tem uma evolução e uma melhora mais rápida do que o público com mais de 50 anos. E nesse público acima de 50 anos, a idade, a presença de 3 ou mais comorbidades, hipertensão, doença pulmonar, doença renal, diabetes, doença cardíaca e assim por diante, que são muito comuns, elas estão associadas a uma síndrome pós-Covid, mas apesar disso, 1 em cada 5 indivíduos com idade entre 18 e 34 anos, portanto muito jovens, sem nenhuma condição médica crônica, evoluem com síndrome pós-Covid. Falando um pouquinho dos aspectos fisiopatológicos da síndrome pós-Covid, e aqui eu peço perdão, porque essa é uma parte um pouco complicada, mas é importante entender esse pedaço para entender o que eu vou falar depois. A fase aguda da Covid, da doença pelo coronavírus 19, o SARS-CoV-2, ela é uma doença bifásica. Nós temos uma primeira fase, que é uma fase de intensa resposta imunológica, que na imprensa leiga adotou o nome de tempestade de citocinas, que eu considero um nome bastante apropriado, porque é exatamente isso que acontece. É uma grande liberação de mediadores inflamatórios desencadeado pelo próprio SARS-CoV-2 e pela reação do organismo ao SARS-CoV-2, levando a uma resposta muito exacerbada. Após essa fase inicial, nós temos uma fase imunossupressiva, onde mecanismos de imunossupressão que são próprios do paciente, que são normalmente mecanismos que equilibram
as nossas defesas para elas não atuarem exageradamente, eles sofrem uma exacerbação. A partir desse momento, eu posso ter uma reativação viral por conta dessa imunossupressão, posso ter infecções secundárias, posso ter uma série de outras complicações, o paciente evolui para óbito, ou o paciente pode retornar ao estado de equilíbrio e se recuperar de forma mais ou menos rápida. Essa primeira fase aguda, ela é conhecida como SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. E a segunda fase, conhecida como CARS, Síndrome da Resposta Compensatória Anti-Inflamatória. Perdão. Comparando um pouco o que acontece na SIRS e na CARS. Quando eu tenho um desbalanço entre a SIRS e a CARS, quer dizer, entre a síndrome inflamatória contra a síndrome anti-inflamatória, sendo um peso maior na síndrome anti-inflamatória, isso acontece normalmente porque eu tenho um inóculo viral elevado, então nós vimos isso muito em profissionais de linha de frente. Quando o paciente ele possui comorbidades, e as principais comorbidades são diabetes dependente de insulina, hipertensão arterial grave, antecedente de doença cardiovascular, asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal, gestação. Hoje a gente sabe que gestação é uma comorbidade importante. Esse paciente ele vai fazer um quadro de SIRS, vai ter uma grande liberação de alguns fatores que são mediadores do processo inflamatório, então as interleucinas, o fator de necrose tumoral, a proteína 1 quimioatrativa de monócitos. Isso vai levar esse processo todo. Lembra que o vírus, a porta de entrada do vírus é o pulmão. Eu tenho o vírus aderido às células do epitélio respiratório. Eles utilizam um receptor específico do epitélio respiratório, que é o chamado receptor de angiotensina. A ação direta do vírus, mais esse processo inflamatório intenso, leva a uma lesão pulmonar aguda, leva a uma ARDS, que é a síndrome da angústia respiratória do adulto, que é um quadro de intensa hipoxemia, quer dizer, intensa falta de oxigenação de causa pulmonar, que é nesse momento que a gente enxerga os famosos infiltrados em vidro fosco no pulmão do paciente. E lembrando que o infiltrado de vidro fosco, ele não é privilégio da COVID, ele acontece em diversas doenças pulmonares, principalmente de caráter viral. Essa ARDS associada à lesão pulmonar aguda, associada a esse processo inflamatório todo, vai levar a uma coagulopatia. Essa coagulopatia vai levar a fenômenos hemorrágicos, vai levar a hipotensão arterial. Essa hipotensão arterial associada a tudo isso vai levar a uma hipoperfusão dos tecidos periféricos, de hipoperfusão do coração, do rim, do cérebro, da pele, da musculatura e assim por diante, levando a uma insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. O nome em si já é pavoroso, e a cada degrau que eu ando nessa pequena linha do tempo aqui, a mortalidade vai aumentando, sendo que a mortalidade da insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, dependendo da causa, pode bater mais de 90% dos acometidos, e a insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas vai levar o paciente ao óbito. Por outro lado, se eu tiver um desbalanço entre a síndrome inflamatória e a síndrome não anti-inflamatória, com o predomínio da síndrome anti-inflamatória, eu vou ter o quadro de SIRS, vou ter a angústia respiratória do adulto, vou ter um processo inflamatório persistente, que vai me levar a uma imunossupressão prolongada por consumo e por uma própria reação do processo do sistema imune. Isso vai levar a uma grave síndrome catabólica, quer dizer, eu tenho as células queimando proteína, queimando açúcares, queimando gorduras. Esse processo todo, mediado por TGF-beta, vai levar a um intenso quadro de fibrose e um intenso quadro de imunossupressão em cima desses tecidos lesados, e é esse quadro de fibrose que vai levar às consequências da síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid,
Nós temos a coagulopatia COVID relacionada, que eu vou precisar detalhar para vocês um pouquinho. A disfunção e a fibrose pulmonar. A disfunção na fibrose pulmonar, ela tem uma dupla causa. Primeiro, aliás, ela tem uma tripla causa. Primeiro, ação direta do vírus destruindo células respiratórias no seu processo replicativo. Segundo, eu tenho o próprio processo inflamatório levando à síndrome da angústia respiratória do adulto. Esses dois fenômenos obrigam que se usem métodos de ventilação mecânica extremamente agressivos. E os métodos de ventilação mecânica extremamente agressivos também acabam por lesar o pulmonar, o pulmão do indivíduo, perdão. Eu troco o risco da morte aguda por uma doença pulmonar crônica no futuro. A disfunção e fibrose cardíaca tem inúmeras causas e é importantíssima porque a disfunção cardíaca ela leva a quadros de hipotensão, quer dizer, de queda de pressão, má perfusão sanguínea tecidual, e essa má perfusão sanguínea tecidual leva a lesão em órgãos-alvo, particularmente cérebro, o próprio coração, pulmão, rins, fígado e assim por diante. E a disfunção e a fibrose neurológica, que eu também vou detalhar um pouquinho mais, porque é o grande escopo dessa nossa conversa. A coagulopatia, realmente é um fenômeno bastante complexo, mas a gente precisa tentar entendê-la. Primeiro, esse é o SARS-CoV-2, é o coronavírus. Ele vai provocar, por ação direta, um processo de coagulação, liberação de dedímero. O dedímero, ele é um processo, ele é uma substância que aumenta na corrente sanguínea quando eu tenho um intenso processo de coagulação. Ativação de plaquetas, ativação de trombina e tromboplastina, que são substâncias pró-coagulação. Todos esses fatores vão interferir nas nossas células mononucleares. Ao mesmo tempo, o SARS-CoV-2 leva uma tempestade de citocina com as interleucinas e o fator de necrose tumoral alfa. Essas citocinas pró-inflamatórias mais os mononucleares vão ativar células inflamatórias do tipo polimorfo nuclear, que são essas células que parecem que têm 3 núcleos, na verdade é um só. Esse processo todo leva a uma ativação da cascata da coagulação. Eu tenho a produção de trombina. A trombina vai levar a conversão do fibrinogênio, que é uma proteína solúvel em fibrina, que é uma proteína insolúvel e que vai formar rolhas dentro dos vasos sanguíneos, que são os tais coágulos. Por outro lado, os mononucleares, eles ativam uma proteína chamada P-selectina, que vai provocar a ativação das nossas células plaquetárias. Essa dupla ativação vai levar à formação desses trombos aqui, que são trombos mistos de fibrina, de fibrina com plaquetas. Esses trombos, eles se formam em grande quantidade, eles formam por todo o corpo, fazendo um processo chamado coagulação vascular intravascular disseminada. Com isso, eu consumo meus fatores de coagulação e eu vou levar a fenômenos hemorrágicos. Vejam, esse aqui é um corte de um pulmão de um paciente falecido de Covid. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, essa linha azul com esse branquinho no meio é um alvéolo normal, e o que está em vermelho são alvéolos encharcados de sangue. O paciente na Covid-19, ele morre afogado no próprio sangue. E esses fenômenos hemorrágicos associados a esses fenômenos trombóticos vão levar à falta de oxigenação nos tecidos, que vai levar à necrose desses tecidos. Bom, a disfunção cerebral. O cérebro, ele é um órgão extremamente protegido, principalmente por conta da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica ela é uma barreira física, ela é uma barreira celular que impede que células inflamatórias, que determinados fármacos, que determinadas toxinas invadam o cérebro. A tempestade de Covid, a tempestade de citocinas, mais a ação do SARS-CoV-2, ela vai levar aquelas lesões teciduais que a gente já descreveu, que também acontecem no cérebro. Essas lesões teciduais, elas vão levar a uma quebra da barreira hematoencefálica.
Por ação de TGF-beta, eu vou ter um processo de fibrose e eu vou ter cicatrização. Então, o paciente com COVID-19, ele pode ter microinfartos cerebrais que não são perceptíveis aos exames de imagem, exceto a ressonância magnética de altíssima definição, e muitos desses microinfartos só são visíveis à autópsia. E também macroinfartos, quer dizer, grandes AVCs, que podem levar às consequências neurológicas da COVID. Então, quando a gente pensa de uma maneira geral nas consequências da COVID, nós temos sequelas cerebrais com danos neurológicos e psiquiátricos, pulmonares, hepáticas, intestinais, musculares, oculares com perda e alteração visual, nasais com a famosa anosmia e também com a disgeusia, que é a perda de paladar, que não deixam de ser fenômenos neurológicos, coração, onde a gente tem processo inflamatório cardíaco grave, falência renal, a formação de coágulos no território vascular e um processo inflamatório e autoimune extremamente importante. Falando agora um pouquinho de sequelas. Quando a gente pensa nos sintomas pós-Covid, quais são os sintomas mais clássicos? Isso num grande levantamento, e o período de tempo de avaliação desse monte de estudos foi variável, tá? Então, eu tenho zumbido, visão embaçada e confusão mental com 19% dos pacientes que se recuperaram de um Covid agudo, pacientes que evoluem com febre intermitente sem causa, dor no peito, dor de cabeça contínua, queda de cabelo, um fenômeno importantíssimo no pós-Covid, inclusive e principalmente em mulheres, quadros depressivos, tosse persistente, perda de olfato e paladar, muito importante. Eu tenho acompanhado alguns pacientes com meses sem olfato e sem paladar, o que é um fator que despenca a qualidade de vida. Você pensa você almoçar e jantar todo dia a mesma comida com o mesmo gosto, que é gosto de nada. Vejam que isso é muito ruim. Dor articular, falta de ar, e essa falta de ar muitas vezes pode se sequelar e talvez em alguns pacientes seja para sempre, quadros de ansiedade, má qualidade do sono e, de longe, o fenômeno mais importante é uma síndrome de fadiga, que a gente vê pacientes que tinham alto desempenho na vida, alto desempenho profissional e que não conseguem retornar ao seu ritmo, mesmo muito tempo depois. Opa, acho que deu uma travada aqui. Agora, uma avaliação de qualidade de vida desses pacientes através de um questionário. Após a recuperação, você consegue andar? Isso foi feito em pacientes 2 meses após a alta hospitalar. 0,5% não conseguia andar de jeito nenhum, estavam restritos ao leito. 2,5% conseguiam, mas com graves limitações. Normalmente são pacientes restritos ao domicílio, muitas vezes restritos ao famoso cama-banheiro. 14% com dificuldade moderada, 33% com uma pequena dificuldade e 50% sem dificuldade nenhuma. Após a recuperação, você consegue tomar banho sozinho ou se vestir sozinho? 1,3% não consegue, 1,9% consegue com extrema dificuldade e precisa de auxílio, 8,2% com dificuldade moderada, 19% com pequena dificuldade e 70% sem nenhuma dificuldade. Após a recuperação, você consegue realizar suas atividades habituais? Trabalhar, estar no escritório, estudar, fazer trabalho doméstico, atividades de lazer. Esse é o dado que mais assusta. 6% não consegue de maneira nenhuma. Temos, inclusive, pacientes que provavelmente terão que ser aposentados muito precocemente por terem uma doença, por terem uma sequela incurável. 11% com problemas graves, 26,5%
com problemas moderados, 28% com pequena dificuldade e somente 27% sem nenhuma dificuldade. Eu tive a oportunidade de ver uma pessoa que trabalha comigo, uma executiva de altíssima performance, que após a doença, infelizmente, ela ganhou um déficit cognitivo, um déficit de memória, que prejudicou substancialmente o trabalho dela. Uma judiação, uma menina de menos de 30 anos de idade, sem fator de risco, foi um quadro de Covid moderado, ela não chegou a internar, foi um monitoramento domiciliar e ela evoluiu dessa maneira. E ela tem consciência que o desempenho cognitivo dela caiu. Realmente é uma judiação. Após a recuperação, você sentiu quadros de dores ou desconforto? Dor ou desconforto extremo, 1%. Dor intensa ou desconforto intenso, 7,5%. Moderado, 19%. Leve, 46%. E sem nenhuma dor ou desconforto, somente 26%. Então vejam que essa é uma doença que fisicamente ela judia muito do paciente. Quando a gente observa a evolução para a gravidade na fase aguda, a gente nota que existe uma evolução, uma correlação na fase aguda entre a presença de comorbidades e a gravidade da doença. Principalmente doença cardiovascular, doença renal crônica, hipertensão com altíssima significância estatística. Esse P, gente, é a probabilidade do resultado estar errado, tá? Diabetes mellitus também. Agora, quando nós olhamos a síndrome pós-Covid versus a gravidade da fase, a gravidade e os sintomas pós-Covid, o que nós vemos é que o diabetes, a fibrose pulmonar, turvação visual, febre intermitente, anosmia e perda de paladar e dor de cabeça contínua são sintomas que são independentes de quão grave for a doença na fase aguda, sendo que muitas vezes a anosmia ela é um sintoma único na COVID. O paciente não tem mais nada, só anosmia, e muitas vezes ele evolui com anosmia de forma crônica. Agora, são fatores que têm alta correlação com a gravidade na fase aguda. Insuficiência renal, quer dizer, o paciente evolui com uma insuficiência renal crônica, a ocorrência de acidente vascular encefálico, a presença de zumbido, curiosamente, com casos menos graves, a ocorrência de confusão mental pós-Covid, com casos menos graves, queda de cabelo, depressão, dor no peito, má qualidade de sono, dor articular, tosse persistente, dispneia, ansiedade e fadiga. São sintomas altamente correlacionados com casos menos graves de Covid, por incrível que isso possa parecer. Pensando agora nos aspectos clínicos da síndrome pós-Covid. Pensando em aspectos gerais de saúde. Fadiga, isso aqui é um compilado de artigos científicos, por isso as proporções são tão variáveis, tá, gente? Fadiga persistente de 39% a 72% dos pacientes, falta de ar ou dificuldade respiratória em 39% a 74% dos pacientes, absenteísmo após 72 dias da alta hospitalar em 31% dos pacientes. Isso é extremamente relevante do ponto de vista de sociedade. Restrições funcionais em 80% dos pacientes, se bem que em 63% dos pacientes foi considerado pouco significante. Sistema neurológico e saúde mental. Ressonância nuclear magnética demonstrando alteração da integridade microestrutural e funcional do cérebro 3 meses após a alta em pacientes com sintomas neurológicos persistentes em 55% dos casos. Aumento de doenças psiquiátricas recém-diagnosticadas, quer dizer, o paciente ele não tinha doenças psiquiátricas antes da COVID, em 5,8%, enquanto nos pacientes com doenças psiquiátricas, a piora aconteceu em 2,5% a 3,4%.
Pelo menos uma dimensão psicopatológica alterada, aproximadamente um mês após a alta ou após a avaliação do pronto-socorro, 56% dos pacientes. Então, estamos falando de problemas extremamente relevantes, mais uma vez. Do sistema otorrinolaringológico, que não deixa de ser lesão neurológica, porque a perda de olfato e paladar é lesão dos respectivos nervos. Os nervos que vão para o trato olfatório e os nervos que vão para a língua. A perda completa da função gustativa olfatória, entre 3 a 14% dos pacientes, uma recuperação parcial entre 33 e 36% dos pacientes. Quando a gente olha a porcentagem dos pacientes com coronavírus 19 que apresentaram sequelas neuropsiquiátricas e cognitivas após a resolução da fase aguda. Problemas de sistema nervoso central, que incluem tonturas, dores de cabeça, estado mental, alteração de estado mental, ataxia, quer dizer, fenômenos de desequilíbrio, convulsões, e estamos falando aqui de novas convulsões, e doenças cerebrovasculares agudas, em outras palavras, AVC. Pode ocorrer entre 10% e 62% dos pacientes. Sintomas relacionados ao sistema nervoso periférico, que inclui perda de olfato, perda de paladar, alteração visual, em muitos casos, inclusive com cegueira, dores neuropáticas, principalmente em membros inferiores, acontecendo entre 19% e 35% dos pacientes. A ocorrência de transtornos afetivos, entre 11% e 41% dos pacientes, quadros de ansiedade em 29%, isso era um estudo só, ocorrência de fadiga, e vejam como os números são variáveis, porque lá atrás a gente viu que tinha estudos falando em 80%. Nessa revisão, que é uma revisão que saiu anteontem, nós estamos falando de 9% a 29% dos pacientes, transtorno pós-traumático em mais de 95% dos pacientes, e aqui a psicologia tem uma presença fundamental, e não vou ser eu que vou precisar dizer isso para os senhores, o quanto no transtorno pós-traumático, além do tratamento medicamentoso, o tratamento psicoterápico é fundamental. Déficit de atenção em pacientes que não tinham, em quase 50% dos pacientes, e perda de memória, variando de 14% a 50% dos pacientes. É o caso desta minha paciente, que realmente ela teve uma perda de memória, ela nota que ela confunde os trabalhos que ela está fazendo, ela toca vários projetos ao mesmo tempo, ela troca informações de projeto, ela se confunde, e isso para ela tem sido motivo de grande sofrimento. Fizemos uma vasta investigação, não encontramos nada que pudesse ajudar, nós a encaminhamos para terapia para tentar ajudá-la a lidar com isso. Sequelas emocionais, a gente tem que lembrar também que a COVID ela é muito importante no profissional de saúde, particularmente no profissional de saúde de linha de frente. E alguns estão evoluindo com sequelas emocionais graves. Quais são os fatores de risco? Primeiro, falta de suporte psicológico. Infelizmente, muitos desses profissionais eles não têm, por dificuldade de acesso, principalmente para quem não trabalha nos grandes centros, e aí a importância do trabalho psicológico online. Medo de infectar os filhos tem sido um problema muito sério nesses pacientes, inclusive com alguns evoluindo com transtorno de pânico. Estigmatização familiar, então alguns desses profissionais de riscos, eles não estão sendo aceitos na própria casa, pelo medo dessas pessoas trazerem a doença para dentro de casa, isolamento social pelos mesmos motivos, e eles se autoestigmam como potenciais vetores da infecção viral. E, além de tudo, um alto nível de estresse percebido no trabalho. O trabalho da linha de frente da Covid não é um trabalho para qualquer um. É um trabalho que, além de exigir demais,
Pessoas que não são mentalmente muito frias, elas não conseguem bem. Normalmente, aqueles pacientes que têm até uma tendência para uma personalidade um pouco mais psicopática, aos que conseguem levar muito bem. Aqueles profissionais de saúde que eles tendem a ressoar com o sofrimento do paciente, que tendem a ressoar com o seu sofrimento familiar, eles estão sofrendo demais com essa doença. A ocorrência de conflito no trabalho. Então, você imagina, olha, eu tenho um leito de UTI e eu tenho 4 pacientes jovens gravíssimos. Quem eu mando, quem eu deixo morrer? Nós tivemos uma situação no interior de São Paulo que estava faltando equipamentos de ventilação não invasiva num hospital particular, que os poucos equipamentos estavam sendo revezados entre os pacientes. Vocês imaginam a pobre da fisioterapeuta que ia de leito em leito, pôr o aparelho e daqui a pouco tirar o aparelho sabendo que o paciente ia voltar a ficar com falta de ar. Essa fisioterapeuta, vocês imaginem, eu vi um depoimento dela que era muito triste. Marcelo. Oi. Marcelo, você está me ouvindo? Na verdade, a gente está com questão do tempo aqui. Já está no antepenúltimo slide. Perfeito, então. Bom, como infelizmente, a gente não vai poder passar para as questões depois, tá, Marcelo? Tudo bem. Depois eu deixo o meu e-mail para quem quiser enviar questões. Isso, obrigado, ótimo. Sequelas emocionais em profissionais de saúde. Quais as consequências? Ansiedade, estresse pós-traumático, problema de adicção grave, principalmente álcool, suicídio ou ideação suicida. E o que a gente tem visto de prevalência de sintomas psiquiátricos nos pacientes pós-Covid não foge muito disso. Nesse outro estudo, nós temos insônia, ansiedade, concentração ou atenção prejudicada, alteração de memória, depressão, confusão mental, labilidade emocional, alteração de consciência, quadros eufóricos e disfóricos, quadros de agressividade, irritabilidade, alucinações auditivas, ideias persecutórias, ideação suicida, fadiga, rememoração frequente de memórias desagradáveis, principalmente da fase da doença, distúrbios do sono, sintomas psicóticos não especificados e, inclusive, casos de automutilação e tentativa de suicídio. Observando o SARS-CoV-1, quando ele aconteceu, que foi em escala menor, mas que são pacientes tão graves, a gente viu 55% de estresse pós-traumático, 39% de depressão, 36,4% de distúrbios dolorosos, 32,5% de distúrbios do pânico, 15% de transtorno obsessivo-compulsivo, e consequências neuropsiquiátricas de longo prazo de 10% a 20%. Alteração de humor, insônia, ansiedade, irritabilidade, comprometimento da memória e fadiga. E o que fazer? Terapia física ocupacional, segmento com psicologia e psiquiatria, avaliação cognitiva detalhada, revisão e reconciliação de medicamentos, é um trabalho em parceria do psiquiatra com o psicólogo, coordenação com serviços de saúde domiciliar, porque um desses pacientes eles não têm condições de sair de casa, encaminhamento para os devidos especialistas para tratamento de sequelas e um atendimento multiprofissional. E é isso, gente. Aqui estão meus contatos. Se vocês quiserem, depois eu deixo meu e-mail no chat para esclarecimento de dúvidas. E, independente disso, acabando a palestra, eu vou entrar no chat e eu vou respondendo as perguntas que eu for localizando. Muito obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigada, doutor Marcelo. Obrigada também, moderadora Ana Lúcia. Agora nós faremos um